Vamos falar sobre o novo ETF do Primo Rico. Eu vou falar os pontos positivos, os pontos negativos, tá bom? Se eu compraria ou se não compraria, vou comparar até com Bitcoin, porque nesse vídeo sim, ao meu ponto de vista, é necessário. E eu já vou explicar o porquê é necessário, tá? Quando você compra um ETF como o IVVB11, o seu objetivo é diminuir o risco Brasil, tá bom? Então eu vou comparar ele com outros ativos que também diminuem o seu risco Brasil, tá? O Bitcoin é um deles, então a gente vai colocar alguns pontos que podem desfavorecê-los e vou colocar uns pontos que podem favorecê-lo, tá bom? O GPUS11, como eu falei, é um novo ETF do Primo Rico, tá? Ele é interessante sim, ele tem os seus lados positivos em cima do IVVB11, que é o seu maior concorrente, tá bom? Ambos são lastreados no SP500, isso é uma coisa positiva, principalmente quando você vê a variação dele, tá? A variação média dele é de 10% ao ano. Tá bom? Mas lembre-se, isso é passado, tá? Isso não é futuro. Mas a variação de 10% em média ao ano é algo positivo sim, não tem como negar, tá bom? Vamos lá. Lado positivo dele, valor da cota, tá? O valor atual da cota é R$100. O IVVB11 é 374. Uma pessoa que tem 1 milhão, 2 milhões investidos, isso não é nada, tá? Mas para quem tem uma carteira inicial igual a minha com R$4.500, é meio complicado, tá bom? Eu tenho R$4.500 porque é a carteira principal mesmo, tô começando agora os investimentos. E se você quiser ver minha campanha, né? Minha trajetória, fique à vontade, se inscreva, tá bom? Aliás, muito obrigado ao número 19, 20 e 21, tá? Que esses são os novos inscritos que chegaram. E a todo mundo que se inscreveu no canal. E se você quiser fazer parte dessa comunidade, fique à vontade. É uma comunidade excelente, tá? De pessoas ótimas que talvez possam nos agregar também, viu, gente? Se você quiser ir no comentário aqui, se discordar, fique à vontade. O canal é para isso, tá? Outra coisa positiva que eu acho no GPUS11 é a diminuição de imposto, tá bom? Vamos voltar para o vídeo. Diminuição de imposto. Por que diminuição de imposto? Ele paga um pouquinho menos de taxa, tá? Porque o lucro também, os proventos também não são bons, então a diferença é bem baixa, tá? É quase zero. E ele é um pouquinho, sim, melhor que o IVVB11 nesses pontos, tá? Qual é o lado positivo do IVVB11? O lado positivo é aluguel de cota, tá? Se você conseguir alugar o IVVB11, você vai ganhar mais dinheiro do que no GPUS11. Mas eu não consigo alugar, então o GPUS11 vai te pagar mais. Mas e a taxa de administração, que é uma confusão? Sim, mesmo com a taxa de administração no máximo possível, que se a gente fazer a conta que somar tudo e der quase 0,5%, quase, tá? Eu dando exemplo, não chega perto nem disso, mas estou te dando exemplo aí, que é 0,26 que a gente fez a conta. Mesmo assim, compensa mais do que o IVVB11, tá bom? Vamos colocar outros pontos importantes. Por quê? Porque quando a gente fala de ETF, quando a gente fala de SP500, tá? Principalmente SP500, a gente está falando de bolsa americana, tá bom? Então a gente temos que fazer algumas comparações que são sim importantes, tá? Eu sei que vocês podem ter uma dificuldade agora aqui, mas eu vou explicar para vocês de forma bem simplificada, tá bom? Como o carry trade do ien japonês derrubou os mercados globais, tá? Isso aqui é uma notícia um pouco mais antiga, tá bom? Mas mesmo assim é o que pode acontecer no final, em 8 de agosto de 2024. Pode acontecer novamente. O que é o carry trade? O carry trade é o seguinte, eu vou explicar de uma forma bem simples e fácil para vocês. Existe um investidor rico, ele precisa de dinheiro para investir, dando exemplo. O que ele faz? Eu quero investir no SP500, tá? Pronto, um exemplo. No SP500, onde eu consigo dinheiro de forma mais barata, com juros menor? Eles iam no Japão. Tá bom? O Japão é um país que tem tinha na verdade, né? Um juros muito baixo, porque tem uma inflação negativa, tá? Quanto menos inflação, normalmente menos juros você tem, tá? E eles iam lá, faziam empréstimos para pagar, com um valor muito baixo, tá bom? E eles pegavam esse dinheiro e investiam nos Estados Unidos. E obviamente eles ganhavam mais do que eles pagariam no empréstimo, aí pegavam o lucro, tá bom? Tá, mas tudo bem, você entendeu o que é um carry trade, tá? Um empréstimo no Japão barato, investir no SP500 é pagar um pouquinho mais em cima, né? O que isso muda no SP500? Simples, menos investimentos. Se o carry trade diminuir ou acabar, vai ter menos dinheiro entrando no SP500, tá? Isso é ruim sim, isso vai afetar o IVVB11, isso vai afetar o GPUS11, tá? E situação financeira também no país pode afetar com certeza. Se a economia dos Estados Unidos começar a patinar, começar a ter uma recessão, né? Que tem um risco de recessão, viu? Tem risco de recessão. A situação pode piorar, tá? Então o carry trade aqui é uma coisa que acontece no Japão? É uma coisa que acontece no Japão, mas que pode afetar nos Estados Unidos. Então, eu sei que você já entendeu que se a inflação está alta, os juros normalmente ficam altos, e se a inflação está baixa, os juros ficam baixos. Como é que está a inflação no Japão? A inflação no Japão está com uma redução, tá? Está reduzindo, chegou a bater em janeiro de 2025 4%, mas já está em 3,6%. Isso é uma constância?
tá com uma tendência de baixa? Olha, eu acho que é muito cedo para se dizer, tá bom? Eu acho que a gente temos que olhar, né, com mais cuidado, a gente temos que ver com mais cuidado. E se o próprio primeiro-ministro do Japão falou que a situação deles está pior que a da Grécia, né, quem sou eu para discordar dele, né? Então a situação está péssima, né? Eu acho que eles vão conseguir segurar sim essa inflação, tá? Mas eles vão ter que aumentar os juros ainda um pouco mais. Então, quantos que tá os juros? Os juros no Japão está em 0,5%, tá? Os juros está em 0,5%, só que vamos ver a previsão. A previsão como é que tá? Se o juro está em 0,5%, a previsão é de subida de juros, 0,75%. Isso é ruim, tá, gente? Quanto mais o juro sobe, mais difícil fica o carry trade, menos dinheiro entra no SP500, menos valoriza o GPU S11 e menos valoriza o IVVB11, tá bom? Outra coisa importante, a situação econômica nos Estados Unidos. Como é que tá a situação econômica nos Estados Unidos? Também não tá boa não, tá bom? Vamos lá para mais uma notícia. Rebaixamento de classificação de crédito dos Estados Unidos pela Moody's destaca o risco do aumento da dívida nacional. Ao caso, o problema agora dos Estados Unidos é simplesmente a sua dívida que tá avassaladora, tá? A dívida tá muito alta, a situação não tá muito boa não vou mentir para vocês. Os Estados Unidos não é um lugar mais tão seguro como era antigamente, tá? Ainda vale a pena investir mais do que o Brasil? Com certeza, porque se você for comparar com o Brasil, desculpa, a economia do Brasil é impressionantemente frágil comparado aos Estados Unidos, né? Eu acho que a maioria dos países do mundo, se comparar com os Estados Unidos, ficam frágeis mesmo, tá? A economia dos Estados Unidos é algo robusto, é algo forte, tá bom, gente? Só que eu não vou mentir pra vocês. É igual eu falo pra vocês que é seguro investir no Brasil depois de uma reeleição do Lula. Se o presidente atual for reeleito, olha, amigo, desculpa, a situação vai complicar muito, tá? E a gente temos que olhar um pouquinho mais pra política, um pouquinho mais pra economia, tá bom? E lembrando, o presidente hoje dos Estados Unidos é o Donald Trump, tá? Ele tá criando agora uma nova lei da bonança, que também não é boa, tá bom? Eu pesquisei, tá? Um pouco sobre o assunto, eu fui atrás um pouco sobre o assunto, eu vi algumas coisinhas que me deixaram meio preocupado, tá? Então eu vejo hoje os Estados Unidos como algo que tá aumentando um pouquinho mais de risco, mais do que eu gostava. Se hoje eu tivesse, te dar um exemplo pra vocês, 100 mil e tivesse que investir em alguma coisa pra pegar só daqui a 5 anos, eu não compraria GPU S11 e VVB11, eu não compraria nada que não fosse Bitcoin. Eu me sinto mais seguro hoje com Bitcoin e com ouro do que eu me sinto hoje com IVVB11 e GPU S11, tá? Então, ao meu ponto de vista, eu posso estar errado, isso aqui é só o meu ponto de vista, não é nenhuma recomendação de compra, eu só tô pedindo para você analisar, para vocês pensarem 2, 3, 4 vezes no que vocês for comprar, tá bom? Então, isso aqui não é uma recomendação de compra, ou de não compra. Não compre GPU S11, não, se você acha interessante, vai lá. Não compre VVB11, não, se você acha interessante, é a sua opinião, tá bom? Eu só tenho que colocar alguns pontos que podem ser sim prejudicial na hora de comprar o GPU S11, tá? Ou o IVVB11, tudo bem? Eu quero informar para vocês e é uma forma até de agradecer, tá? Isso aqui que eu tô fazendo aqui é uma forma de agradecer pela inscrição, pelos likes, por vocês estão aqui me assistindo, tá bom? E se você quiser se inscrever, fique à vontade. A notícia é um pouquinho mais antiga, tá? É um pouquinho mais... não é uma notícia muito atualizada, não... É uma notícia que basicamente está falando do fechamento de 2024, mas o Warren Buffett com caixa recorde. O Warren Buffett com caixa recorde. E não é só ele, tá bom? Então, por isso eu tô falando para vocês. BlackRock e o Warren Buffett vendendo, tá bom? Setembro de 2024. Faz um pouquinho de tempo, não faz nenhum ano ainda? Não faz nenhum ano ainda, mas se você for dar uma olhada aqui, se eles estão vendendo, por que eu estaria comprando? Eu penso isso, né? Imagino que agora eles estejam comprando por conta das tarifas do Trump, então o mercado derreteu e apareceu oportunidades, tá? Mas mesmo assim, eles estavam vendendo. Então não é uma preocupação só minha, tá bom? É uma preocupação de gente grande, gente que entende no mercado, tá? Eu preciso trazer essas informações para vocês, tá bom? Porque é uma forma de eu agradecer, como eu falei para vocês, tudo que vocês estão fazendo por mim, e é uma forma de mostrar que a gente temos que caminhar para aprender, né? A gente temos que ir em direção ao aprendizado, tá bom? Às vezes nem tudo que a gente vê é uma oportunidade, né? Às vezes a gente compra algo que parece ser bom, mas cai, que nem acontece. O Banco do Brasil derreteu, mas ninguém imaginava. Quando eu comprei, não tinha notícia nenhuma. E depois que eu comprei, houve um relatório que não foi muito bom, e aí acontece, né, gente? Nem eu falo pra vocês. Agora, eu acho que é meio problemático sim, tá? O SP500 pode ter alguns problemas sim, e essas notícias aqui, como, né, BlackRock e o Warren Buffett vendendo, eu sei que já faz um tempinho, mas é um sinal bem ruim. Hoje devemos ficar mais despreocupados? Não, eu acho que não, tá? Eu acho que a gente
deveremos manter a preocupação sim, tá? Por quê? Porque você tem que dar uma calculada no que o Trump tá fazendo, ele é o presidente dos Estados Unidos. Quais são as atitudes hoje que o governo americano me garante que estão indo para um caminho de diminuir o gasto, né, e aumentar a arrecadação? Nenhum. Essa é a grande realidade. Eles gastam num canto e tiram do outro. O Dodge não foi aquilo tudo, tá, gente? Não foi. Gostaria que tivesse cortado muito, mas muito mais, tá? Então a gente temos que dar uma olhadinha em tudo, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo mais de expor um pouco meus pensamentos, né, sobre o GPU S11, novo ETF do Primo Rico. Não é uma recomendação de não compra, tá, gente? Se vocês quiserem acharem interessante, pode comprar. Não é para seguir minha carteira, tá? Aliás, se você tiver interessado em ver minha carteira, meus aportes, tem vídeo no canal, tá bom? Então, se quiser se inscrever e deixar o like. E se você quiser ver os vídeos de aposta da minha carteira, tá aqui, tá? Tá no canal. Eu tô começando agora, 4.500 investidos, como eu falei pra vocês, tá? Então, gente, eu agradeço de coração por vocês terem acompanhado até aqui. Muito obrigado. Fui.